Eu quero falar com você sobre o capítulo 8 do livro de Atos, uma história incrível, quando um anjo fala com Filipe e dá ele um direcionamento para ele ir por um determinado caminho, e ele faz assim, conforme Deus havia falado através do anjo. E quando ele vai, ele encontra no caminho uma carruagem. Dentro daquela carruagem, um eunuco, um servo da rainha dos etíopes, a rainha de Candance, e quando ele chega e se aproxima, aquele homem está lendo um trecho do livro de Isaías. Ele tem um trecho, tem o livro de Isaías na mão dele e ele está lendo. E Filipe faz uma pergunta: você entende o que você está lendo? E ele fala: como posso entender se alguém não me explicar? Olha só, queria chamar atenção para algumas coisas aqui. Primeiro, Deus fala com a gente. E ele tem tarefas, ele tem direcionamentos. Eu digo que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Por que será que o Espírito Santo de Deus habitaria no seu coração e permaneceria um dia calado, uma semana calado? Será que Deus não fala com você constantemente através do Espírito? É assim que deve acontecer de fato? Será que você está conseguindo ouvir a voz do Espírito, um direcionamento? Por exemplo, para o dia de hoje, qual é o projeto de Deus? Qual é a proposta? Bom, como saber? Bom, basta você, de fato, conversar com Deus, falar com Deus, ter o seu tempo de intimidade com Deus, ficar atento aos direcionamentos de Deus, porque talvez Deus esteja direcionando alguma coisa muito clara e específica para você. Ele quer usar você na vida de outras pessoas. O que será que Filipe encontrou? Ele chegou naquele caminho. Será que aquele lugar havia uma carruagem? Será que havia muitas carruagens? Será que era um estacionamento de carruagem, um lugar onde as carruagens ficavam paradas enquanto as pessoas estavam ali nos comércios ou no templo, um lugar de uma peregrinação religiosa? O que Filipe viu? Seria uma única carruagem? Vamos imaginar, mas ver uma carruagem e entender que você precisa lá entrar na carruagem, falar com a pessoa que está dentro da carruagem, tem uma certa distância. A intimidade de Filipe com Deus faz com que ele ouça Deus com clareza. Aliás, uma criança, Samuel, ouviu Deus chamá-lo. O sacerdote Eli vai ajudar Samuel a entender isso, né? Pedro também foi avisado por Deus que homens iriam à casa dele buscá-lo e iriam levá-lo à casa de Cornélio, aonde Cornélio e toda a sua família se converteu ao cristianismo. Um homem religioso, um homem que tinha fé, mas que não conhecia Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Através da instrumentalidade de Pedro, isso vai acontecer. Qual é o plano de Deus? O que ele está falando? O que ele está querendo de você hoje? Para quem Deus quer que você ligue, que você fale ao WhatsApp ou faça uma ligação ou de videochamada? Para quem Deus quer que você procure e receba de você uma oração, uma palavra de encorajamento? Alguém que está enfermo, alguém que está em luta, alguém que você nem sabe exatamente o que está passando, mas o Espírito tem soprado no seu coração a imagem, a memória dessa pessoa, esse nome, e você só precisa, de repente, obedecer ao Espírito. Às vezes a pergunta que a gente precisa fazer é: Pai, o que o Senhor deseja que eu faça nesse dia? Quem que o Senhor quer que eu ministre nesse dia? Quem que o Senhor quer que eu abençoe? Talvez você vai estar trabalhando com várias pessoas nesse dia. Talvez você vai se relacionar e se encontrar com várias pessoas. Talvez Deus não queira que você fale de forma precisa, específica com todas as pessoas, mas Ele tem alguém com o coração preparado para ouvir aquilo que você tem a dizer. Foi assim no coração do eunuco. Ele estava lá, ele tinha adquirido ou já pertencia a ele, não sei, um trecho da Bíblia Sagrada que era o profeta Isaías. Ele estava lá lendo, sem conseguir compreender. Ele estava lendo sobre a profecia de Jesus. Aí vem Filipe, alguém que conhecia Jesus intimamente, e fala com clareza a respeito da pessoa de Jesus. Queridos, eu queria que você prestasse atenção em uma coisa. Deus fala com a gente. O Espírito Santo de Deus, ele direciona, ele conduz, ele guia, ele tem um plano, ele tem um projeto. Você só precisa entender isso, compreender isso e viver
na dimensão de quem está pronto e disponível e disposto a escutar a voz de Deus. Eu espero que nesse momento a voz do Espírito esteja ecoando aí no seu coração. Eu espero que você tenha com clareza o direcionamento que o Espírito Santo tem para a sua vida, para esse dia, para o dia de hoje. Pode ter certeza, o Espírito Santo de Deus, aquele que habita em todo aquele que confessou e entregou a sua vida para o Senhor Jesus, fala. E fala às vezes de uma forma tão audível, sabe, com cores tão fortes, de uma forma tão extraordinária e tremenda. Tudo que a gente precisa fazer é ouvir e obedecer. Esse é o segredo de quem de fato conhece e vive com intimidade com Deus, através do Espírito Santo de Deus. Obrigado por ter me ouvido e eu peço que você compartilhe esse vídeo com alguém, mande esse vídeo para alguém. Quero que você seja muito abençoado. Fica com Deus. Até a próxima.